A manhã de Páscoa começou como tantas outras datas em família. O cheiro de assado no ar, o som das conversas que ecoavam pela sala e o tilintar dos talheres que minha filha organizava na mesa principal. Eu cheguei cedo, como sempre, levando uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais e uma cesta de chocolates para os netos, porque mesmo que eles já estivessem mais interessados nos celulares do que em coelhos de chocolate, ainda era meu jeito de mostrar que pensava neles. Entrei pela porta com um sorriso, cumprimentando a todos, sentindo aquele breve calor de festa que se tem antes do desconforto começar a aparecer. A sala estava cheia. Na mesa principal, toalha nova, guardanapos dobrados de forma elegante, pratos de porcelana alinhados como em um restaurante. O cheiro da comida se misturava ao perfume das flores que enfeitavam o centro. Tudo parecia preparado para um almoço memorável. Me aproximei, ainda de pé, esperando o momento em que alguém apontaria um lugar para mim. Foi então que, sem qualquer cerimônia, meu genro, já acomodado à cabeceira, falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Essa mesa é para os jovens. Disse isso com um meio sorriso, o tipo de sorriso que não é de brincadeira, mas de recado. Por um instante, a conversa parou. Alguns riram de forma constrangida, outros abaixaram os olhos para o prato, fingindo não ter ouvido. Eu fiquei ali, parado, sentindo o peso da frase. Não era sobre espaço nem sobre organização. Era sobre me colocar de lado. Era uma forma educada de me dizer que eu não fazia mais parte do centro da família, que meu lugar era à margem. Olhei para minha filha, esperando que ela dissesse algo, que quebrasse o silêncio, mas ela apenas desviou o olhar, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Segundos que pareceram minutos se passaram antes que eu respirasse fundo e decidisse não discutir. A mesa auxiliar, num canto da sala, tinha pratos diferentes, talheres misturados e cadeiras, que nem combinavam entre si. Era ali que os outros se sentariam. Crianças, vizinhos que aparecessem de última hora. E agora, aparentemente, eu. Fui até lá sem dizer nada, mas cada passo parecia ecoar como um anúncio da minha exclusão. Coloquei o vinho sobre a mesa improvisada e vi que ninguém ali se importava com a bebida. Enquanto os pratos eram servidos na mesa principal com cuidado e ordem, na minha já começavam a aparecer travessas pela metade, pedaços de carne menos nobres, como se ali fosse apenas um apoio para quem não importava tanto. Eu observava de longe as conversas animadas, as risadas altas, o tilintar das taças de cristal que só foram distribuídas à mesa dos jovens. Era como se eu fosse um convidado tardio, um parente distante, não o homem que, por anos, sustentou e manteve aquelas mesmas pessoas em pé. Por dentro, havia uma mistura de tristeza e frieza. Tristeza por perceber que aquela era uma declaração silenciosa de que meu lugar para eles já não era mais junto. Frieza porque, enquanto eu mastigava devagar, sentia nascer uma decisão. Eu sabia que a conta daquele almoço no final cairia sobre mim como tantas outras vezes, mas naquele instante, sentado numa cadeira desconfortável, olhando para um canto de parede em vez de para a família, comecei a pensar diferente. Se meu lugar era à margem, talvez fosse hora de mostrar o que acontecia quando se esquecia quem, de fato, mantinha a mesa posta. Terminei meu prato sem apetite, observando os olhares de lado. O meu genro agindo como dono da ocasião. Minha filha rindo de piadas que me excluíam. Não precisei levantar a voz, nem alterar meu tom. Apenas deixei que a cena gravasse cada detalhe na minha memória, porque mais cedo ou mais tarde aquele momento teria uma resposta. Desde que me sentei novamente à mesa, depois daquele breve silêncio que se seguiu à primeira provocação, percebi que algo havia mudado no ar. Não foi apenas a frase inicial que tinha alterado o clima. Foi o jeito como todos se reorganizaram, ao redor dela, como se aquela provocação tivesse dado licença para que outras viessem, mais leves no tom, mas afiadas na intenção. Eu já tinha aprendido há muito tempo a diferença entre o riso sincero e aquele que serve de cortina para uma mensagem maldosa. E, naquele almoço, cada gargalhada parecia trazer consigo uma pequena pedra, lançada disfarçadamente para ver se me atingia. Foi quando o genro,
já com a taça de vinho pela metade e o rosto levemente corado pelo álcool, levantou o copo e, com um sorriso largo demais para ser genuíno, anunciou para todos ouvirem: já que nosso patriarca é tão generoso, vamos brindar a mais um ano de casa paga, contas pagas e ajuda de sobra. Que continue assim para sempre. A mesa explodiu em risadas, mas não era um brinde, era uma sentença mascarada. Eu vi minha filha sorrindo, não de orgulho, mas de cumplicidade com ele. Vi os netos, pequenos demais para entenderem o peso daquilo, repetirem as palavras entre si como se fosse parte de uma brincadeira. O som das talheres voltou a preencher o ar, mas o gosto do alimento já não era o mesmo. Eles não sabiam, mas cada palavra dita ali estava sendo cuidadosamente guardada, não no bolso, mas na memória. E a minha memória, ao contrário da generosidade que eles tanto zombavam, nunca foi seletiva. Fiquei observando os detalhes. O genro segurava a taça com a segurança de quem se sentia no controle. Minha filha tocava no braço dele, como se aprovasse cada frase. Alguns parentes que raramente apareciam estavam ali, rindo alto, como se tivessem sido convidados não para uma reunião de família, mas para uma sessão de humilhação bem dirigida. Eu sabia que confrontar naquele momento não mudaria nada. Apenas transformaria o episódio em mais um argumento para reforçarem a imagem que tentavam pintar de mim, a de um velho ranzinza incapaz de aceitar brincadeiras. Então decidi vestir o silêncio como quem veste um uniforme antigo. Segurei a taça que estava à minha frente, mas não para brindar, apenas para marcar presença, sem me misturar àquilo. Enquanto eles seguiam nas piadas, minha mente já traçava linhas invisíveis, conectando o que tinha ouvido antes com o que ouvia agora. A frase, que continue assim para sempre, não. Era apenas uma provocação, era uma expectativa, quase um contrato não escrito. Eles tinham se acostumado a me ver como a base invisível que sustenta tudo, como se minha única função fosse financiar e calar. Mas havia um detalhe que passava despercebido para todos ali. Generosidade é escolha, não obrigação. E assim, como se fecha a mão, também se fecha a torneira. Foi nesse instante, enquanto o genro ainda erguia o copo e esperava que eu brindasse junto, que algo se fixou em mim. Aquela seria a última vez que alguém na mesa faria um brinde à minha custa, sem que houvesse consequências. Não falei nada, mas deixei que o silêncio fosse a minha resposta. Um silêncio denso, quase palpável, que fez alguns rirem mais alto para disfarçar o desconforto. O resto do almoço correu como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim, a decisão já estava tomada. Eles só perceberiam depois, muito depois, quando descobrissem que todo brinde tem seu preço, e que o deles estava prestes a ser cobrado com juros de anos de desrespeito acumulado. O salão estava cheio de vozes misturadas, e, enquanto eu me afastava da mesa, percebi que na superfície ninguém parecia ter se dado conta de um detalhe simples, mas fundamental. Aquela reserva, aquele almoço inteiro, desde a confirmação até a garantia de pagamento, estava atrelado ao meu nome e ao meu cartão. Não foi por acaso, era assim há anos. Por hábito e confiança, o gerente sabia que podia deixar tudo aberto até o fim, e que, no final, eu resolvia com um aceno de cabeça. Só que, dessa vez, eu não ia acenar. A conversa atrás de mim já tinha voltado às piadas e histórias, como se minha saída fosse apenas um momento breve de birra. Meu genro, provavelmente satisfeito com o próprio espírito jovem que tinha exibido diante dos outros, não fazia ideia de que cada segundo que eu passava fora da mesa aumentava o peso invisível sobre todos eles. Porque para eles, a conta não existia até o momento em que o garçom a colocasse no centro da mesa. E nesse dia, essa cena não aconteceria da maneira que esperavam. Eu sabia que ninguém tinha levado outro cartão com limite suficiente para cobrir o valor daquele almoço de Páscoa. Era uma mesa grande, com pratos caros, vinhos importados, sobremesas encomendadas e até um champanhe que alguém pediu para brindar, sem nem pensar no custo. Era tradição, pelo menos para eles, pedir sem olhar a coluna da direita no cardápio, porque no final a fatura não chegava na casa de nenhum deles. Só que tradição, quando vira abuso, acaba sem aviso prévio.
Enquanto caminhava pelo salão em direção ao corredor, repassei mentalmente a cena de quando fiz a reserva. O gerente me ligou pessoalmente, perguntou se manteríamos o cardápio, fechado de anos anteriores, e se autorizava a colocar tudo na conta de sempre. Eu confirmei, sem imaginar que naquela tarde precisaria transformar essa mesma conta de sempre numa carta na manga. O mais irônico era que eles estavam tão ocupados me deslocando para a mesa dos velhos que esqueceram de pensar que sem mim não haveria mesa alguma para ninguém. Não havia pressa. O verdadeiro poder de um detalhe como esse estava justamente na paciência. Eu podia ter chamado o garçom ali mesmo e cancelado tudo de maneira formal, mas preferi deixar o processo seguir o curso natural. A cozinha ainda enviaria mais pratos, a música ambiente continuaria, o vinho fluiria nas taças e cada risada seria mais leve justamente porque ninguém imaginava o que estava para acontecer. Passei ao lado do balcão e vi o gerente conversando com um dos garçons. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não precisei de palavras. Bastou um leve movimento da cabeça para ele entender que algo havia mudado. Paulo, experiente como era, não fez alarde. Apenas levantou discretamente a pasta de comandas e guardou o meu cartão num envelope, como quem recolhe uma peça rara antes que alguém perceba o valor que ela tem. Voltei a andar, sentindo o peso do meu silêncio. Eles acharam que estavam me tirando de cena, mas, na verdade, estavam apenas me entregando o controle. E esse controle tinha um prazo. Até o garçom chegar com a conta e descobrir que a assinatura habitual não estaria lá para salvá-los. Era um jogo de paciência, e eu sempre joguei melhor quando não precisei me apressar. Naquele momento percebi que não era só sobre a humilhação de ter sido colocado de lado. Era sobre ensinar de forma silenciosa que certas atitudes têm consequências imediatas. E naquele dia, a lição viria não pela bronca, não pelo confronto, mas pelo som seco de um garçom dizendo: "Senhores, a conta, por favor." Eu já tinha passado noites inteiras revendo cada detalhe do meu plano, não por pressa, mas porque sabia que o tempo era meu aliado. Cada minuto que eu esperava fazia com que a arrogância deles se tornasse ainda mais perigosa, para eles mesmos. No terceiro dia, depois de nossa última conversa, quando o silêncio no telefone já tinha virado um grito mudo, o carteiro estacionou na frente da minha casa. Aquele envelope pardo marcado com o brasão do cartório era pequeno demais para carregar tanto peso. Abri-o com cuidado, sentindo a textura áspera do papel, e ali estava o documento oficial que transferia, com efeito imediato, a posse da casa e de todos os bens registrados no endereço para uma nova entidade. Uma fundação que levava o meu nome, mas que no papel era gerida por um amigo de confiança, alguém que não devia nada à minha filha ou ao meu genro. Não era apenas sobre tirar algo deles, mas sobre blindar tudo o que eu construí contra a possibilidade de que eles voltassem a tocar no que não lhes pertencia. Naquele instante, lembrei de cada frase que ouvi ao longo dos anos. O velho não entende de nada. Ele não sabe cuidar do próprio dinheiro. É questão de tempo até herdarmos isso. Eles diziam essas coisas como se eu não estivesse ali, ou como se a minha presença fosse irrelevante. Como se o simples fato de eu ter chegado aos meus 60 e tantos anos fosse um sinal de fraqueza. O que eles não sabiam é que eu sempre fui observador, paciente, e que cada vez que eles abriam a boca para me diminuir, estavam me entregando um pedaço do mapa de onde atacar no futuro. Guardei a pasta com o documento na gaveta da escrivaninha e fiquei olhando para ela por um longo tempo. Lá fora, o som distante de uma moto passando contrastava com o silêncio interno, quase cerimonioso, que preenchia a sala. Eu não precisava correr, não precisava ligar para avisar, não precisava provocar. O verdadeiro impacto viria quando eles mesmos percebessem que o chão sob seus pés não estava mais ali. O golpe não seria uma explosão, seria um colapso lento, como uma ponte cedendo por dentro até afundar na água. À tarde, liguei para meu advogado. Ele já sabia o que fazer. Pedi que preparasse a notificação formal, com prazo curto e linguagem seca, sem espaço para interpretações emocionais. Queria que eles sentissem a frieza da situação, que entendessem que não se tratava de um capricho ou de um momento de raiva, mas de uma decisão definitiva e jurídica, impossível de ser revertida sem custo. No final do dia,
O documento já estava pronto para ser entregue em mãos. Eu podia imaginar a cena. O oficial batendo na porta, o genro abrindo com aquele ar de dono da casa, só para receber um envelope que, com uma assinatura e um carimbo, tirava debaixo dele toda a base da vida confortável que levava às minhas custas. Enquanto esperava o dia da entrega, percebi que não sentia raiva. E isso era o mais curioso. Não havia mais aquele calor sufocante no peito, aquela urgência em gritar, em confrontar. Era como se eu tivesse atravessado um limiar, e do outro lado existisse apenas a clareza. Eles não iam entender imediatamente. Primeiro viria a negação, depois a tentativa de intimidação, seguida por uma negociação disfarçada de conversa familiar. Mas dessa vez, não haveria espaço para que voltassem a entrar. Eu não estava apenas fechando uma porta, estava selando a parede inteira. Na noite anterior ao que seria a maior surpresa da vida deles, caminhei pela casa sozinho, tocando os móveis, observando os detalhes que sempre ignorei na pressa do dia a dia. Essa casa não era apenas tijolo e cimento, era o som das risadas que eu já não ouvia há anos, o cheiro das manhãs de domingo quando minha esposa ainda estava viva, o eco de passos pequenos que um dia correram pelo corredor antes de crescerem e se transformarem em vozes frias. E foi ali, parado no meio da sala, que eu percebi que talvez essa não fosse apenas uma questão de justiça ou de proteger meu patrimônio. Era também um ato de libertação. Quando finalmente fui dormir, não havia nervosismo, apenas uma espécie de expectativa calma, como quem sabe que o amanhecer trará exatamente o que foi planejado. O documento estava pronto, o mensageiro agendado, e a casa. A casa estava prestes a mudar de dono no papel, mas no fundo, ela já tinha mudado há muito tempo, desde o dia em que percebi que não vivia mais cercado de família, mas de estranhos interessados apenas no que eu podia oferecer. O que eles não sabiam, e só descobririam quando o envelope chegasse às mãos deles, é que esse era apenas o primeiro passo. A fundação que agora controlava a propriedade tinha mais atribuições do que simplesmente manter a casa. Ela também cuidaria de redirecionar todo o fluxo financeiro que eles consideravam garantido. Contas, investimentos, veículos, nada mais passaria pelas mãos deles. E isso, no fundo, era a parte que mais me satisfazia. Não o ato de tirar, mas o de impedir que continuassem a se alimentar de algo que nunca trabalharam para conquistar. Eu sabia que quando a notícia chegasse, as reações seriam teatrais. Gritos, acusações, talvez até lágrimas ensaiadas. Mas ali, deitado, com a luz suave da madrugada entrando pela janela, eu já estava em outro lugar, mentalmente distante. Aquele documento não era apenas papel e tinta, era a materialização da minha escolha de não ser mais o provedor silencioso que engolia insultos. Era a primeira página de um capítulo que eles não tinham escrito e que não poderiam apagar. A porta do restaurante se fechou atrás de mim, abafando o burburinho de conversas e o som distante dos talheres batendo nos pratos. A luz forte do meio-dia deu lugar a um frescor ameno, assim que alcancei a calçada. Meu carro estava estacionado sob a sombra generosa de uma árvore alta, no canto mais discreto do estacionamento, quase invisível para quem passasse pela rua. Sempre escolhia esses lugares por hábito, mas naquele dia, a localização estratégica parecia ter sido planejada. Abri a porta devagar, sentindo o estalar suave da pintura aquecida pelo sol. Antes de entrar, respirei fundo e olhei em direção às grandes janelas do restaurante. Lá dentro, pelas frestas das cortinas, eu conseguia ver vultos se movimentando, taças erguendo-se, rostos virados para quem estava falando. Nenhum deles se importava com a minha ausência, ainda. Para eles, eu só tinha me afastado para ir ao banheiro, atender um telefonema ou, no máximo, pegar um ar. A realidade, no entanto, era que cada passo meu fora daquele salão me afastava de mais um papel que eles acreditavam ser meu para sempre, o de provedor silencioso. Entrei no carro e fechei a porta, isolando-me de vez do ambiente que havia deixado para trás. No banco do passageiro, meu celular vibrou discretamente com uma notificação qualquer. Não era deles ainda. Peguei-o, desbloqueei a tela e abri o aplicativo do banco. Bastaram poucos toques para encontrar a transferência automática
vinculada à comanda do restaurante. Era uma função prática. O gerente não precisava trazer a máquina. A conta ia direto para minha fatura. Uma conveniência para todos, até aquele instante. Toquei no botão vermelho que cancelava a autorização. Uma simples confirmação. Um código de segurança digitado. E pronto. O elo que ligava a minha conta bancária ao almoço deles foi cortado sem alarde, sem testemunhas. Fechei o aplicativo e deixei o telefone sobre o banco, ao alcance da mão, como quem guarda uma peça valiosa depois de uma jogada de xadrez. Fiquei ali, parado, ouvindo o som distante do trânsito e o canto intermitente de um sabiá. A pausa não era apenas para saborear a decisão, mas para dar tempo ao tempo. Quanto mais eu demorasse, mais a armadilha se armaria sozinha, sem que eu precisasse mexer um dedo. O garçom continuaria servindo pratos, enchendo taças, trazendo sobremesas. A conta cresceria, e o choque, quando viesse, seria proporcional ao conforto com que eles se banqueteavam naquele momento. Olhei novamente para as janelas. Ninguém havia se levantado para me procurar. Não havia preocupação, apenas a segurança. Arrogante de quem acredita que sempre haverá alguém para pagar a conta, literalmente. Liguei o carro, mas não saí de imediato. Encostei-me ao banco, fechando os olhos por um instante. Não estava com pressa. Aquele momento era meu, e o efeito dele, inevitável. Quando finalmente engatei a marcha, saí devagar, contornando a rua, lateral, para não passar pela porta principal. Ninguém me viu partir, e naquele instante percebi que era exatamente assim que eu queria: sair sem alarde, para que o primeiro sinal da minha ausência chegasse apenas na forma de um garçom constrangido, segurando uma conta que ninguém tinha como pagar. Quando o sol começou a cair atrás das árvores, tingindo o quintal de um tom dourado e lento, eu já estava sentado na minha cadeira de bambu, aquela que range só de um lado quando balanço. O ar trazia o cheiro das flores do jardim, e junto dele o som abafado do meu celular vibrando sem parar sobre a mesinha de madeira ao lado. A tela se iluminava em intervalos curtos, alternando entre o nome da minha filha, o do genro, e até de números desconhecidos, provavelmente de algum amigo deles que resolveram colocar na missão de convencer o velho a voltar atrás. Mas eu apenas observava, sem pressa e sem a menor intenção de atender. Cada chamada perdida era como uma pequena confirmação de que, finalmente, a vida estava cobrando a conta que eles sempre acharam que não viria. Não havia raiva no meu peito naquele momento. O que eu sentia era algo diferente. Uma mistura de paz e justiça. A raiva é barulhenta, queima por dentro e tira o sono. Mas a justiça é silenciosa. Ela se instala feito um peso confortável. E cada minuto que passa, você percebe que não precisa correr atrás dela porque ela chega sozinha. Enquanto o celular continuava sua coreografia de vibrações e toques insistentes, eu apenas sorvia meu café devagar, sentindo o calor escorrer pela garganta. A cada gole, lembrava de quando fui chamado de estorvo e de como riram alto no dia da viagem. Riram como se eu fosse o personagem mais ridículo daquela história. Hoje, no entanto, eram eles que corriam em círculos, tentando entender como tudo tinha virado de ponta cabeça. De vez em quando, olhava para o portão, imaginando o exato momento em que eles chegariam, cansados, frustrados, com a mala pesada e o bolso leve. Não seria difícil prever a cena. Minha filha com aquele tom de voz falso e choroso, o genro com o queixo erguido para disfarçar o desespero, e os netos sem entender por quê, de repente, não estavam no resort. A imagem me fez sorrir de canto, de boca, e foi nesse sorriso que percebi o quanto estava diferente. Antigamente, diante de uma situação dessas, eu teria tentado resolver, acalmar, oferecer uma solução. Mas agora, eu tinha aprendido que proteger demais também é uma forma de criar gente que não sabe enfrentar a vida. As chamadas começaram a vir em sequência rápida, uma atrás da outra, como se acreditassem que insistir mais faria alguma diferença. Intercalei o olhar entre a tela piscando e a xícara quase vazia. No fundo, sabia que, a essa altura, eles já tinham entendido o essencial. O dinheiro não estava mais disponível,
A viagem não iria continuar, e eu não tinha a menor intenção de salvar ninguém dessa vez. O silêncio que para eles devia parecer cruel, para mim era a resposta mais clara que eu poderia dar. Não precisava levantar a voz, não precisava explicar. A ausência de qualquer retorno já dizia tudo. O dia foi escurecendo devagar, e junto com ele, as ligações foram rareando. Agora, apenas mensagens longas e apressadas chegavam na tela, com justificativas, acusações e até promessas de que as coisas vão mudar. Eu não lia nenhuma até o fim. O simples ato de deslizar para o lado e apagar sem abrir me dava um certo prazer silencioso, como quem fecha a porta na cara de um vendedor insistente. Lá fora, o som distante de um carro passando pela rua quebrava a monotonia. Mas dentro de mim, tudo estava em perfeito silêncio. No fundo, sabia que não era apenas sobre o dinheiro ou sobre a viagem. Era sobre o que sempre esteve por trás. O desrespeito, a certeza de que eu estaria sempre à disposição para consertar o que quebrassem, para financiar o que não pudessem pagar, para apagar o fogo que eles mesmos provocavam. Sentado ali, naquela cadeira de bambu que já me acompanhava há tantos anos, percebi que estava vivendo um momento raro, a chance de ver, com meus próprios olhos, o efeito de dizer não, sem precisar gritar. Quando finalmente levantei, já era noite fechada. A lua iluminava o quintal e o portão ainda estava fechado como no início da tarde. Peguei o celular, coloquei no modo silencioso e o deixei dentro de uma gaveta. Não queria que o toque, por mais breve que fosse, interrompesse a paz que eu tinha conquistado naquele dia. Voltei para a cadeira, desta vez com um cobertor sobre as pernas, e fiquei apenas ouvindo o som das folhas balançando com o vento. Era estranho pensar que, depois de tanto tempo tentando manter todos por perto, a minha maior vitória estava justamente em mantê-los do lado de fora. E assim, com o coração tranquilo e a consciência leve, deixei que a noite seguisse seu curso, certo de que o próximo passo dessa história aconteceria logo. Mas no meu tempo, não no deles. O dia em que eles voltaram não parecia ter começado diferente dos outros, pelo menos para mim. A manhã chegou lenta, com aquele silêncio que só uma casa sem pressa conhece. Sentei-me na varanda, na minha cadeira de bambu, observando o movimento tímido da rua. Um ou outro vizinho passava com o cachorro, e eu, como sempre, respondia com um aceno discreto. Havia algo de curioso naquele dia, não para mim, mas para eles. Eu sabia que o retorno seria inevitável e que não viria acompanhado de sorrisos, lembranças ou lembrancinhas de viagem. Pelo contrário, o peso da frustração viria nos olhos e nas palavras atravessadas que, inevitavelmente, tentariam me lançar. A primeira coisa que ouvi foi o barulho do carro deles se aproximando. Reconheci de longe o som do motor, que parecia mais pesado, como se trouxesse não apenas as malas, mas também a vergonha de uma viagem interrompida e um destino não alcançado. Estacionei meu olhar na rua sem me mover, esperando que a cena se desenrolasse por conta própria. Eles desceram do carro sem a pressa ou a empolgação típica de quem retorna de férias. Não havia risadas, não havia fotos para mostrar, não havia aquela energia de contar histórias. Apenas um silêncio desconfortável que se arrastava até o portão. Minha filha foi a primeira a aparecer, com uma expressão carregada, tentando esconder o constrangimento sob um ar de normalidade forçada. O genro, logo atrás, mantinha o olhar fixo no chão, como se estivesse calculando as palavras certas antes de falar comigo, ou, quem sabe, evitando o confronto direto. Os netos, por sua vez, estavam incomumente calados, carregando mochilas e sacolas sem dizer uma única palavra. O contraste com o dia da partida era gritante. Lembrei-me do momento em que saíram rindo, certos de que eu ficaria ali como um velho, descartado, assistindo televisão enquanto eles se divertiam em outro lugar. Ela tentou começar com um "Pai, a gente pode conversar?" Mas a voz falhou no meio. Não respondi de imediato. Levantei-me devagar da cadeira como se o peso da idade fosse maior que o da situação, e fui até o portão. Observei cada um deles, um por um, sem pressa, permitindo que o silêncio se tornasse quase insuportável. Quando finalmente falei, foi com um tom calmo,
mas carregado de significado. Voltar para casa é sempre mais difícil quando a viagem termina antes de começar, não é? Vi nos olhos dela que a frase atingiu em cheio. Ela tentou explicar, misturando justificativas apressadas sobre problemas no aeroporto, reservas canceladas e confusões com pagamento. Eu ouvia, mas não interrompia. Cada desculpa soava mais como confissão do que como explicação. O genro mantinha-se mudo, apenas balançando a cabeça em um gesto de concordância forçada, como quem sabe que qualquer palavra mal colocada poderia piorar as coisas. Os netos, ainda calados, pareciam mais interessados em entrar e fingir que nada havia acontecido. Não os deixei passar. Segurei o portão com firmeza e, antes que eles tentassem abrir, completei. Aqui não é mais a mesma casa que vocês deixaram. E não falo da pintura ou dos móveis. As coisas mudam quando as pessoas mostram quem realmente são. Meu tom não era de raiva, mas de certeza. Uma certeza que vinha sendo construída desde o momento em que eles decidiram que eu não era. Parte da viagem. Minha filha piscou rápido, como se tentasse segurar as lágrimas. O genro olhou para o carro, talvez pensando se seria melhor voltar para dentro e evitar o resto daquela conversa. Mas não havia para onde fugir. Expliquei calmamente que durante a ausência deles, eu havia tomado decisões sobre minha vida e sobre a casa. Nenhuma delas incluía continuar vivendo como antes, bancando o conforto de quem não me respeitava. Não era vingança no sentido simples, mas uma redefinição de limites. Eles ouviram em silêncio. O peso das palavras não estava apenas no que eu dizia, mas no que eu não precisava dizer. A imagem da viagem frustrada, das tentativas de pagamento, recusadas e do retorno antecipado, já falava por si só. E eu, ali, no mesmo lugar onde me deixaram, era a prova viva de que subestimaram não apenas minha memória, mas minha capacidade de agir. Quando terminei, abri o portão não como um gesto de acolhimento, mas como quem concede passagem para que entrem e vejam com os próprios olhos o que mudou. Cada passo deles para dentro foi hesitante, como se não soubessem ao certo o que encontrariam. E, de fato, não sabiam. Aquela casa já não era um lugar de conveniência para eles. Era um território onde teriam de aprender a me olhar de outra forma. E naquele instante, enquanto caminhavam pelo quintal, percebi que o retorno deles não era o fim da história, mas apenas a segunda parte do que eu havia começado no dia em que eles partiram. A sombra da árvore ainda estava fresca no capô quando girei a chave e deixei o motor acordar sem pressa. O vidro dianteiro refletiu por um instante o salão lá dentro. Figuras recortadas se movendo, taças elevadas, risos fáceis. Não havia motivo para olhar de novo. Engatei a marcha, deixei o carro deslizar até a rua lateral e só então senti o primeiro tremor no bolso, um impulso curto, nervoso, daquele tipo que denuncia urgência mal educada. O telefone vibrou uma vez, depois outra, depois entrou. No ritmo que aprendi a reconhecer ao longo de uma vida inteira resolvendo problemas dos outros. Insistência que se confunde com direito. Mantive o trajeto mais longo de propósito. Peguei as ruas de bairro que cruzam jardins pequenos, onde as mangueiras derramam sombra sobre os muros. O trânsito de Páscoa era dócil. Poucas famílias na calçada, crianças com orelhas de pelúcia, um cachorro olhando o mundo do alto de um portão. A cidade parecia respirar no compasso certo, o mesmo em que eu respirava, enquanto no meu bolso a tempestade começava. O visor do painel piscou com o ícone do Bluetooth oferecendo-se. Recusei. Não queria voz alguma invadindo o interior do carro, muito menos a voz de quem, minutos antes, tinha decidido que eu era velho demais para a mesa e jovem demais para merecer respeito. A cada esquina uma nova vibração. No semáforo da Alameda, o preview de mensagem apareceu rápido na tela bloqueada. Claro o suficiente para ler sem tocar. Pai, atende, por favor. É rápido. Logo em seguida, outra. Foi brincadeira. Você entendeu errado. Uma terceira, do número do genro, sem nome salvo. Precisamos de você aqui agora. O uso da caixa alta sempre me pareceu um tipo de grito que denuncia mais desespero do que autoridade. Virei à direita, onde a rua desce e o asfalto guarda o som dos pneus como quem escuta confidências. O telefone tremeu de novo. Paulo. Restaurante. O gerente não liga à toa.
Deixei tocar até cair. Veio um áudio curto da minha filha. O aplicativo anunciou 011. Não dei play. Respeitei a regra que inventei ali, naquela manhã. Eu só ouviria vozes quando estivesse sentado na minha casa, com a janela aberta e as mãos longe do volante. A vida fica mais nítida quando a gente tira o improviso da direção. No cruzamento, com as tipuanas, o semáforo fechou e um raio de sol atravessou as folhagens, caindo direto no painel. Enquanto o carro repousava, as notificações chegaram como chuva de verão. Grupo Família, 6 menções ao meu nome, Tia Rosa, número desconhecido. O grupo, que normalmente serve para fotos de crianças e convites de última hora, tinha virado assembleia de emergência. Li sem abrir. Alguém chama o vô, encaixa no meu cartão e depois a gente vê. É só validar um código, pai. Não faz isso no dia de Páscoa. Apertei levemente o volante. É curioso como o apelo à data aparece quando a conta chega. A descida virou reta. Com ela, outro tipo de mensagem. Pix solicitado. R$ 2.850. Isabela. R$ 1.460. Fulano, irmã do genro. R$ 980. Restaurante X. A criatividade financeira floresce quando a máquina recusa o primeiro cartão. Pediu-se de tudo. Transferência para cair na hora. Adiantamento, com promessa de ajuste na semana. Divisão em cotas, como se estivessem comprando um bolo de rifa. O telefone, incapaz de vergonha, seguia vibrando. Eu não toquei nele. Páscoa, afinal, também é rito de passagem. A infância do conforto vira a idade adulta na mesa do caixa. Passei pela praça onde a fonte teimosa insiste em jorrar mesmo quando ninguém olha. O carro avançou em velocidade de procissão, não por gosto, por método. Eu queria que as mensagens me alcançassem no ritmo certo, que o pânico amadurecesse onde nasceu, dentro do restaurante. No semáforo seguinte, Paulo insistiu com uma ligação e logo depois mandou o que precisava mandar. Seu sobrenome apenas confirmando, forma de pagamento cadastrada indisponível. A outra que possamos utilizar? A polidez dele caberia inteira numa moldura. Não respondi ali. O que se desenrolava entre aquelas paredes era uma aula, cuja lição não se dá por telefone. Vieram então as mensagens de gente periférica ao problema, mas central no teatro. A mãe do genro. Formal, como sempre. Lamentável. Podemos resolver como adultos? Aguardo seu retorno. A irmã dele. Ficou feio, viu? Aqui todos comentando. Um amigo que nunca me ligou? Cara, te admiro. Mas volta aqui e evita um vexame maior. A palavra vexame, sempre. Sai da boca de quem se preocupa mais com a foto do que com a fatura. No retrovisor, por um instante, vi meu rosto com a luz filtrada. Não havia raiva. Havia um tipo de serenidade que eu reconheço dos dias em que decidi coisas que mudaram o rumo da minha casa. A avenida principal apareceu como um rio mais largo. Entrei nela sem pressa. Um vendedor de flores de semáforo se aproximou com crisântemos. E papo rápido. Acenei que não. Ele sorriu com os olhos e desejou boa Páscoa, vô. O vô de desconhecido doeu menos do que o "essa mesa é para os jovens", dito por quem devia me chamar pelo nome. O telefone vibrava sob o tecido do bolso como um coração apressado que não é meu. Abri a janela 2 dedos. O ar morno trouxe cheiro de pão de uma padaria mais adiante. A fome, que eu não sentira no salão, apareceu ali, tímida. Decidi que compraria 2 pãezinhos quando passasse. Não era autopremiação, era rotina. Pão, manteiga, silêncio. No meio do trajeto, outra chuva. Falha na transação. Cartão final, 7.423. O antigo adicional, que eu encerrara dias atrás. Solicitação de autenticação, restaurante X. Cobrança compartilhada, aceite pendente. A tecnologia cria pontes para quem tem rio. Para quem só tem pose, vira escada sem degrau. O grupo família gritava em emojis. Mãos juntas, corações, ovos coloridos. Aquele coelho sorridente que naquela altura mais parecia debochar da inteligência alheia. No meio disso, a mensagem seca da minha filha sem figura. Pai, me responde só com sim se puder falar. Eu me viro com o resto. Li e deixei a frase passar pelo corpo até perder a aspereza. O
Eu me viro era novidade. Quando a novidade é boa, a gente dá espaço para ela respirar. Na rotatória, o carro de trás colou na minha traseira, buzinou curto e impaciente. Dei seta com antecedência, como sempre, e contornei sem pressa. O mundo inteiro apressado costuma chamar de teimosia o ritmo de quem já entendeu que correria não encurta caminho. O telefone vibrou de novo com um áudio do genro, 8 segundos. O preview mostrava só a transcrição automática das primeiras palavras. Isso não vai ficar assim. Sorri de canto. Quando a frase começa com uma ameaça, ela termina invariavelmente com um pedido. 2 quarteirões antes de casa, o banco, esse companheiro metódico, mandou o carimbo que eu aguardava. Autorização de pagamento recorrente revogada. Estabelecimento, restaurante X. Data, hora, horário. É curioso como um texto tão curto pode ter o peso de um portão fechando. Respirei, deixei a confirmação pousar no peito, como pousa um passarinho cansado de vento. A partir dali, qualquer arranjo teria que nascer da mesa deles, com os cartões que pertencem a eles, com a vergonha que cabe a eles. Estacionei na frente de casa e, antes de descer, apoiei as mãos no volante por alguns segundos. Semáforos, árvores, casas com varais. Tudo ficou em silêncio por dentro, como fica a cozinha depois que a última louça seca. O telefone, obediente ao seu desespero, vibrou mais 3 vezes. Urgente, urgente, urgente. Desliguei a ignição. O motor calou. Abri a porta e o mundo verdadeiro, o dos passarinhos, do vizinho varrendo a calçada, do cheiro de café de alguém, entrou no carro como quem ocupa o espaço deixado por quem perdeu a hora. No caminho, até o portão, tirei o telefone do bolso e, sem abrir nada, ativei o não perturbe. A tela exibiu por um instante o saldo de tentativas. 27 ligações, 48 mensagens. Nada que um coração inteiro não aguente quando a cabeça sabe para onde está indo. Encostei o aparelho no aparador da sala ao entrar e deixei que a casa me recebesse com seu barulho de piso antigo. As notificações continuaram entrando, agora amortecidas pela madeira. O relógio de parede marcou 2 minutos e meio de silêncio, interno até que a campainha do restaurante, aquela instalação antiga com som fininho, tocou. Era o e-mail do Paulo. Educado, factual, aguardamos orientação. Sentei, servi um copo d'água, li 2 vezes e não respondi. Orientação não era mais meu papel naquela mesa. A partir daí, imaginei com nitidez o que se passava no Binonsons salão. A primeira tentativa no cartão, com limite. A segunda, no débito mesmo. A terceira, no app que cai na hora. Os sussurros, as gargalhadas nervosas. Alguém propondo dividir por cabeça, como se a cabeça de quem pediu. O champanhe valesse o mesmo que a de quem veio por educação. O gerente paciente oferecendo alternativas que não ferem tanto as aparências. A música baixando meio tom. As crianças perguntando quando viria o ovo com a plaquinha de chocolate com o nome. E sobre tudo isso, a realidade. Simples, sem emojis, pousando na mesa com o peso de uma fatura. A conta existe. O telefone no aparador seguia a sua coreografia. Fui para a cozinha, pus a água para ferver, cortei o pão ao meio. O barulho da faca no miolo devolveu à casa a cadência que me interessa. Como sempre, passei manteiga com cuidado, não por ritual bobo, por respeito ao que é meu. A cada mordida, o bolso vazio de urgência me ensinava que eu devia ter aprendido antes. O silêncio é uma ferramenta, não um castigo. Ele organiza o que a voz confunde. Há quem acredite que vingança é sempre um ato estrondoso, algo que exige gritos, portas batendo, ou um confronto aberto que deixe marcas visíveis para todos. Mas naquela noite, enquanto a lua pendia preguiçosa no céu e a cidade abafada, pelo calor parecia suspensa no tempo, descobri que o silêncio podia ser muito mais eficaz. Ele não precisa se impor, ele apenas existe, e por existir, já incomoda. As ligações começaram cedo. Primeiro, uma tentativa tímida, quase como se testassem se eu atenderia. O número piscou na tela, mas deixei que tocasse até morrer. Sozinho, sufocado pelo próprio toque insistente. Minutos depois, outra chamada. Desta vez mais longa, mais ansiosa, como se o peso do que haviam perdido começasse a se assentar sobre eles.
Eu me encostei na cadeira de bambu da varanda, sentindo o vento quente da madrugada brincar com as cortinas, e fechei os olhos, deixando o som distante das cigarras encobrir o toque do telefone. Era fácil imaginar a cena no restaurante. As primeiras tentativas de pagamento recusadas, o constrangimento disfarçado por risadas nervosas, a insistência quase patética para que tentassem o cartão de novo, porque devia ser erro do sistema. Eu via os garçons se entreolhando, aquele tipo de comunicação muda que só quem já trabalhou em atendimento entende. Esses aqui não vão pagar. Talvez alguém tivesse tentado um segundo cartão, talvez até um terceiro, e a cada transação negada, o clima à mesa se tornava mais denso. E eu, aqui, no meu canto, deixava que a urgência deles batesse na barreira do meu silêncio e voltasse como eco, multiplicando a tensão. Não era apenas sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre o peso de uma vida inteira em que me ensinaram que eu precisava estar disponível, que meus recursos estavam ali para sustentar qualquer plano que não fosse meu, que minha obrigação como pai e sogro era pagar, sorrir e não esperar nada em troca. E agora, naquela noite, percebi que não precisava mover um músculo para que eles sentissem, pela primeira vez, o que era estar sozinhos diante das consequências. Não enviei mensagens. Não respondi. Não dei pistas. Deixei que preenchessem o vazio com a própria paranoia, que imaginassem onde eu estava, o que eu estava pensando, se estava preparando alguma reação maior. Porque o silêncio, quando bem usado, não é ausência, é presença multiplicada. É a lembrança constante de que você não está ali para salvar ninguém. Em algum momento, os toques se transformaram em mensagens. Primeiro, curtas e objetivas. Pai, atende. Depois, mais ansiosas. Aconteceu um problema aqui, precisamos falar. E conforme as horas avançavam, vieram as confissões embrulhadas em justificativas. Não foi nossa intenção, só que a gente pode resolver isso depois. Não fica assim. Eu li todas, mas não respondi a nenhuma. Porque responder, mesmo que com uma negativa, ainda seria oferecer contato, ainda seria abrir uma fresta para que eles tentassem manipular a narrativa. Imagino que a confusão no restaurante tenha crescido até se tornar insustentável. O gerente, educado, mas firme, pedindo para que se resolvesse a situação imediatamente. Os clientes das mesas ao lado fingindo não prestar atenção, mas se deliciando com o espetáculo alheio. Minha filha provavelmente olhando para o marido com um misto de vergonha e raiva. E ele tentando manter a pose, culpando a operadora do cartão ou inventando qualquer desculpa que salvasse o orgulho. Talvez tenham tentado me ligar mais uma vez como último recurso. E, de novo, encontraram apenas o meu silêncio. O gosto dessa vingança não era amargo. Pelo contrário, havia algo profundamente sereno em simplesmente não fazer nada e ainda, assim, saber que cada segundo daquilo era uma lição que ficaria gravada. Eles aprenderiam que não se despreza impunemente alguém que sempre esteve lá e que o apoio incondicional é um privilégio, não uma obrigação. Eu não precisava estar presente no restaurante para que minha ausência fosse o prato principal daquela noite. O Natal seguinte chegou como um daqueles dias em que a cidade parece encenada. As ruas estavam iluminadas, vitrines exibiam laços dourados e árvores cintilantes, mas para mim, tudo era apenas pano de fundo para algo muito mais silencioso e calculado. Eu já havia decidido que não estaria na ceia familiar, e não por orgulho impensado ou mágoa súbita, mas porque entendia que minha ausência seria muito mais eloquente do que qualquer presença forçada. O assento vazio falaria por mim, e o eco da minha ausência se espalharia pela sala como um frio que não se dissipa com lareira ou vinho quente. Naquela noite, a minha mesa estava posta. Não era grandiosa como a que costumávamos preparar em anos anteriores, mas tinha tudo o que eu queria. Um prato de porcelana antiga, guardanapos dobrados com precisão militar, uma garrafa de vinho que eu guardava havia anos e que nunca tinha aberto porque sempre esperei a ocasião certa. Agora ela havia chegado. Enquanto eu preparava minha própria refeição, imaginei o momento exato em que eles perceberiam que não poderiam me ligar para resolver um problema de última hora, que não poderiam pedir dinheiro emprestado nem contar com a minha presença para equilibrar as tensões familiares.
A cadeira que antes ocupava no canto direito da mesa deles agora estava apenas ali, vazia. Um lembrete físico daquilo que se perde quando se abusa da paciência de alguém por anos. Na minha mente, vi minha filha evitando o olhar do marido. Ele, desconfortável ao tentar puxar conversa com alguém para disfarçar o constrangimento. Os netos talvez perguntando: "Cadê o vô?" e recebendo respostas evasivas, porque a verdade não era conveniente. E mais cedo ou mais tarde, alguém soltaria o inevitável. Ele ficou chateado. Mas não era apenas chateação. Era um ponto final. Era a decisão fria e calculada de não alimentar mais um ciclo que me reduzia a um recurso, e não a um membro de família. Enquanto eles buscavam palavras, eu buscava o silêncio. Um silêncio que não precisava ser carregado de rancor, mas sim de liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, jantei devagar, sem o peso de conversas vazias ou indiretas maldosas, travestidas de piadas. Coloquei uma música suave ao fundo, algo que me lembrava épocas em que eu ainda acreditava que os natais eram encontros genuínos. E quando levantei a taça, não brindei por eles nem por nós. Brindei por mim, pela minha capacidade de, mesmo depois de tanta humilhação, manter a cabeça erguida e escolher onde e com quem queria estar. Do outro lado da cidade, a ceia deles talvez tenha seguido, talvez tenham tentado rir alto para preencher o vazio. Mas o que nenhum deles percebeu naquele instante é que aquele assento vazio não era apenas um símbolo da minha ausência física. Era um território recuperado, um espaço emocional que eu voltava a ocupar apenas para mim. Eles poderiam até tentar me substituir, inventar desculpas ou contar histórias para justificar o que havia acontecido. Mas o silêncio daquela cadeira continuaria sendo mais honesto do que qualquer palavra que saísse das bocas deles. E assim, entre um gole e outro, percebi que a vingança mais completa não é a que expõe, grita ou humilha, mas a que deixa cada um sozinho com o peso das próprias escolhas. Eu não precisava mais explicar nada, não precisava mais esperar que entendessem. O assento estava vazio e eu estava finalmente cheio de paz, de autonomia e de uma certeza que não podia mais ser abalada. Nunca mais permitiria que o desrespeito se disfarçasse de família.